Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5 ao 8, diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui já oramos, pedindo que o Senhor trouxesse a sua palavra, iluminasse os nossos corações e transformasse ela em vida. Meus queridos irmãos, a carta de Tiago é uma carta de caráter profundamente prático, extremamente prático. E é explicada toda essa praticidade de Tiago em virtude do contexto em que ele vivia e do seu objetivo ao redigir essa carta. Tiago almejava animar os crentes que estavam espalhados ali na bacia do Mediterrâneo, do Império Romano, que começavam a ver uma perseguição um pouco mais intensa, não mais aquela perseguição provocada apenas pelos religiosos judeus do início, mas agora a perseguição ganhava um caráter um pouco mais oficial e ela ia se avolumando. E ele então escreve essa carta com um teor nada dogmático, mas um teor prático. Não que a dogmática não tivesse o seu valor, e temos, sobretudo quando nós vamos ver as cartas paulinas, em especial a carta aos Romanos, nós percebemos um conteúdo um pouco mais maçudo, consistente, com temas teológicos densos, pesados, até mesmo complexos para nós hoje. Mas esse não era o objetivo de Tiago. Ele entendia que para o seu momento e para o momento dos seus leitores, o que se fazia necessário era mais do que dogmática, era prática, era testemunho, para responder às pressões e à oposição que os seus leitores viviam. A urgência não era de compêndios teológicos, de explicações, mas a urgência era de testemunho de vida, porque àqueles cristãos não era dado o direito de falar, de argumentar acerca da sua fé. Então eles precisavam defender a fé com vida. O mundo precisava, naquele momento, e para o público ao qual Tiago escreve, de mais testemunho do que dogmática. Isso já nos leva a pensar um pouco nos nossos dias. Não nos faltam dogmáticas, não nos faltam teologias, não nos faltam trabalhos bem elaborados. Nós, na igreja do Brasil hoje, não temos carência de bons documentos. Nós temos muita coisa boa escrita na nossa língua. Nós temos bons seminários. Nós temos cursos online, muita coisa boa. Aliás, ao invés de você perder muito tempo vendo bobagem na internet, aproveita a internet e procura bons sites, bons perfis lá no Instagram, pessoas boas mensagens. Daí você usa a tecnologia a seu favor. Nós temos muita coisa boa. O que nos falta no Brasil não é teologia. O que nos falta no Brasil não é dogmático. O que nos falta no Brasil é testemunho.
é coerência entre aquilo que a dogmática diz e a vida que é vista pelos outros. O que não nos faltam são púlpitos para esbravejar, porque a internet é um grande púlpito, todo mundo esbraveja ali. O que nos falta é púlpito para testemunhar, fazer da sua vida e da minha vida lá fora um púlpito no qual a nossa vida vai contra-argumentar todos esses valores mundanos que nós temos vivido. Era algo semelhante ao que Tiago estava vivendo. Por isso, ele começa a dizer aqui no texto que nós lemos, que aqueles irmãos deveriam buscar sabedoria de Deus, para terem a condição de colocar em prática tudo aquilo que eles já conheciam, do ponto de vista doutrinário. Eles deveriam pedir a Deus era discernimento, sabedoria e prudência para testemunhar, de tal forma que o testemunho das suas vidas fosse a palavra de Deus encarnada. As boas obras seriam, portanto, o grande sermão daqueles cristãos. O testemunho de fé, a vida que você e eu levamos lá fora, vai ser o nosso grande livro de dogmática aberto para que o mundo leia. A tua vida é a Bíblia que muita gente vai ler durante a semana. Para isso Tiago diz, então, vocês precisam buscar de Deus sabedoria, para que as suas vidas sejam de fato coerentes com a fé. As boas obras não produzem salvação, as boas obras não nos fazem merecer salvação, mas as boas obras, o bom testemunho cristão, anunciam a salvação. E aí nós precisamos entender que esse mesmo chamado, esta mesma exaltação é para nós. Nós precisamos de sabedoria para saber viver lá fora a fé que nos foi legada, a tradição que nos foi passada. Nós precisamos buscar sabedoria. E à luz do texto sagrado, precisamos entender o que é essa sabedoria que Tiago está falando. Primeiro, essa sabedoria não é sinônimo de instrução acadêmica. Não é. Não é isso que Tiago está falando. Aquela ideia de que quanto mais eu sei, mais sábio sou. Quanto mais conhecimento formal, quanto mais graduação, pós-graduação, quanto mais conhecimento teórico, mais sábio eu serei. Não é essa sabedoria. Essa sabedoria não é fruto de especulação. Quantos homens doutos do ponto de vista acadêmico, quantos homens com tantos títulos são tolos? Basta entrar na universidade para você ver. Basta ser aluno de uma universidade pública, particular também. Homens, mestres, doutores, pós-doc, mas são tolos, profundamente tolos na prática de vida. Então sabedoria não é sinônimo de instrução, ao menos instrução acadêmica, conhecimento formal. Sabedoria também não é um conhecimento que se adquire com a idade. Não é este tipo de sabedoria que Tiago está falando. Como se o simples fato de viver, de acumular dias e de viver experiências que os anos vão nos dando, nos possibilitasse naturalmente sabedoria. Não. A gente pode contar nos dedos velhos quantos senhores
senhoras de cabelo branco, tolos. Quantos irmãos e irmãs, anos de igreja, tolos, acumularam os anos, somente os anos, mas a vida deles mostra uma infantilidade, mostra uma tolice na maneira de ser, na maneira de agir, na maneira de reagir. A sabedoria que Tiago fala também não é algo que se adquire simplesmente com o fluxo da vida. A sabedoria que Tiago fala não é coisa terrena, é dom de Deus. Salmo 119, 11 diz assim: tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Essa sabedoria no conceito judaico era entendida como algo que nascia de uma revelação de Deus. Ela não nascia do conhecimento natural, mas ela nascia a partir da revelação. E o povo judeu é o povo da revelação, é o povo do livro, de quem nós herdamos essa tradição. A fonte de sabedoria é a revelação bíblica, é a revelação escriturística. Apesar de Tiago usar aqui a palavra sofia para sabedoria, uma palavra grega, o conceito que ele nos apresenta não é o conceito de sofia, que o conceito de sofia é um conceito filosófico grego, fruto da especulação, é aquela ideia da sabedoria dada aos filósofos, que vinha como fruto do conhecimento, da especulação, das inquirições, daquilo que nós chamamos de conhecimento adquirido pela revelação natural. E aqui eu quero abrir um parêntese: eu não estou dizendo que a inquirição, que o conhecimento, que o estudo, que a experiência não leguem para nós um certo grau de sabedoria. Claro que sim. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler muitas coisas, nós precisamos conhecer muitas coisas. Mas esse é um nível de sabedoria que não é um nível profundo ao qual Tiago está se referindo. Tiago se refere à sabedoria, ainda que escrevendo em grego, ele é judeu. Então ele está pensando como judeu, ele está pensando como hebreu. Isso é algo que nós chamamos na hermenêutica de hebraísmo. Ele escreve em grego, mas ele pensa em hebraico. É como você que vai morar nos Estados Unidos, fala inglês, mas você pensa como brasileiro, pelo menos para aqueles que são normais. Não é o nordestino, né, que vem, passa 2 dias no Rio de Janeiro e volta para lá para o Nordeste falando cuscuz. Ele acha que já é carioca, né? Cuscuz com ovos. Não. É aquele que está na cultura, fala com o sotaque da cultura, usa a língua da cultura, mas ele continua pensando como nordestino. Tiago escreve em grego, mas pensa como judeu. E aí ele fala dessa sabedoria que é muito mais profunda do que sofia. A sabedoria a qual Tiago se refere não é algo que nasce do homem, da especulação humana. Não é algo relativo, que um tem uma forma de pensar e o outro tem a outra. A sabedoria que Tiago se refere é absoluta, é verdadeira, é imutável. E essa sabedoria se encarnou num ser divino chamado Jesus Cristo. Provérbios 23 diz assim: compra a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. A sabedoria é a palavra de Deus. A sabedoria que nós precisamos buscar
é aquela única que tem poder para transformar caráter. Filosofia humana não transforma caráter. Quantos filósofos, bons pensadores, que nos enriquecem muito do ponto de vista de cultura geral, cultura acadêmica, que mergulham na filosofia, mas que uma filosofia que não tem poder de dar nova vida ao homem, que não tem poder de transformar caráter. A sabedoria que Tiago fala é a sabedoria que expõe ao homem o seu caráter deformado, a sua total e plena depravação. A sabedoria bíblica é aquela luz que ilumina o nosso ser e que tem que nos corar de vergonha. É a sabedoria diante da qual nós vamos reconhecer que somos pó, que se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, o que resta de nós é pó e cinza. Provérbios 2:10 diz: porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Essa sabedoria é a palavra de Deus, que nos revela a salvação em Cristo e que transforma o nosso caráter e que planta no nosso coração a semente da nova vida e que gera em nós um novo nascimento. Por isso, Tiago está dizendo: busca essa sabedoria, busca a sabedoria que muda caráter, busca a sabedoria que, por te dar um caráter novo, vai te permitir responder às pressões do mundo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. É a sabedoria que quanto mais você mergulha, mais ela começa a transformar a sua inclinação, e aquilo que antes te inclinava para a morte, como diz o apóstolo Paulo, porque o pendor da carne dá sempre para a morte, começa agora a se inclinar para as coisas do Espírito Santo de Deus. É quando você percebe que você começa a se sentir agradável com as coisas de Deus, e as coisas do mundo vão ficando para trás, e o pecado passa a ser na tua vida e na minha vida um ponto fora da curva. É quando você mergulha nesta sabedoria que nasce, que emana da palavra de Deus e brota no seu coração um profundo e irrevogável senso de temor do Senhor. Temor. E essa sabedoria é a sabedoria que nos leva a experimentar a verdadeira felicidade. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque esse homem sabe que desta sabedoria, desta palavra que foi revelada e que foi encarnada, nasce o favor de Deus. Portanto, meus irmãos, a sabedoria que Tiago insta para que seus irmãos busquem é viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que Tiago diz. Sabedoria então seria a arte de viver de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria é a arte de viver segundo os preceitos de Deus. O sábio não é quem mais conhece, mas o sábio é aquele que mais teme ao Senhor. Sabedoria é sinônimo de temor do Senhor. E como nós precisamos viver o temor do Senhor. Como eu falei inicialmente, não nos falta como igreja no Brasil conhecimento. Não nos falta hoje líderes com grandes currículos, com grande formação. Não nos faltam crentes intelectualmente capazes. Não nos faltam recursos para a propagação do reino. Quem sabe o que nos tem faltado, e com toda certeza, a grande carência da igreja do Senhor nos nossos dias é temor do Senhor. Temor do Senhor. Aquele temor que era gerado nos corações daqueles nossos pais lá no Antigo Testamento, que diante do encontro com Deus, ou
de apenas um lampejo da sua glória, aqueles homens caíam no chão, prostrados, e eram tomados de um pavor de morte. Ai de mim, porque eu estou diante do Senhor, eu sou um pecador, estou diante de Deus. É aquele temor que o povo judeu foi ensinado a ter com o nome do Senhor. Não usar o nome do Senhor em vão, não viver em nome desse Senhor em vão, não assumir o nome desse Senhor e ser autor das mais terríveis malandragens, pilantragens, canalices, e eu só não vou tecer mais alguns adjetivos aqui, quer dizer, substantivo, né? Canalice é um substantivo, canalha é um adjetivo, porque eu estou sendo gravado, e Marco Alessio está ali olhando, e eu já me movimentei muito, deve ter saído várias vezes daí, né? Não, né? É isso. Se nós fôssemos uma igreja que tem a sabedoria de Deus, e eu não estou dizendo da nossa igreja, estou falando da realidade de Brasil, nós teríamos muito, mas muito mais zelo com o nome do Senhor. Sermos considerados servos do Senhor e vermos o que a igreja tem visto deveria causar terror nos crentes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, os imprudentes, os não sábios desprezam esta sabedoria e este ensino. Nós precisamos, meus irmãos, é urgente buscarmos essa sabedoria, buscarmos ter a nossa vida verdadeiramente ordenada pela palavra de Deus, ter a nossa conduta alinhada com a sabedoria bíblica, em toda e qualquer situação. Nós temos estudado lá nos Jovens uma revista que tem por tema Cristão em Tempo Integral. Até eu sugiro, Marco Alessio, que quando acabar o tema liderança, toda a igreja estudasse. Nós presbiterianos sabemos muito bem o que é liderança. Vamos reforçar o conhecimento disso, porque lá no tema Cristão em Tempo Integral nós estamos estudando justamente isso. Você ou é crente sempre ou não é. Não tem um crente de domingo. No restante da semana você fala, sua boca é utilizada para falar tantas coisas contrárias à palavra de Deus, a sua conduta é contrária, mas quando chega no domingo, aí veste a roupa de crente de novo. Tiago vai dizer que esse homem é um homem de ânimo dobre, de psico, duas mentes, mente dividida, não é sábio, não vive conforme os preceitos. Então uma sugestão, Marco Alessio, quem sabe pensar nesse tema. A revista é focada para os jovens, mas o tema é aplicado para todo mundo. Viver integralmente a fé. Meus irmãos, busquem a sabedoria. E aqui o texto, só para caminhar para o final, ele nos diz como nós devemos buscar. Ele nos dá essa direção. A primeira direção, primeira atitude para a busca dessa sabedoria é reconhecer que nós carecemos dela. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, ou se algum de vós necessita de sabedoria, peça. Para que nós vivamos segundo a sabedoria bíblica, o primeiro ponto é reconhecer que nós somos carentes dela. Reconhecer que se
o Senhor não infundir sobre nós a sua graça, não inclinar o nosso coração na sua direção, na direção da sua vontade, se o Senhor não nos conformar a esta vontade, nós estamos perdidos. Autoconfiança, arrogância, soberba, orgulho são contrários a esta sabedoria, porque mais adiante o próprio Tiago vai dizer: Deus resiste ao soberbo, contudo concede sua graça aos humildes. E aqui eu quero só também abrir mais um parêntese. Depois, quando vocês forem ler a carta de Tiago, vocês precisam lê-la em paralelo com Provérbios, porque Provérbio é o livro do Antigo Testamento que se equipara a Tiago no Novo Testamento, porque é um livro que está falando também de prática. E quando o Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, ele está fazendo menção a Provérbios 3:34. A primeira postura do crente que quer viver essa sabedoria é a postura da humildade. Deus resiste ao soberbo, mas concede sua graça aos humildes. Não sejais sábios aos próprios olhos. Provérbios 3:7 diz. Então você e eu precisamos dizer: Senhor, inclina para nós a tua graça, para que o nosso coração se incline às coisas de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nós presbiterianos somos muito bons nisso daqui. Aliás, é uma marca da igreja presbiteriana. Dizem que nós somos o povo do estudo. Eu estou começando a duvidar disso, mas vamos manter a banca, a fama. Diz que cada igreja tem seu carisma. Os adventistas, sem dúvida nenhuma, cantam, não é? São muito bons no canto. Não no canto, mas no canto musical. Eles cantam muito bem. Você vai para a congregação cristã no Brasil, instrumento musical, sopro, orquestra é com eles. Os assembleanos são bons no fervor, são fervorosos, gostam de orar, não se enfadam como a gente. Os batistas têm ardor missionário, eles pregam, eles fazem missões. Os presbiterianos são bons no estudo. Tudo isso é muito bom. Nós precisamos ser bons também nas outras coisas. Mas nós precisamos transformar estudo em prática. Nós somos bons de Bíblia, cristão bom de Bíblia. Mas nós precisamos nos aproximar deste livro sagrado com mais temor. Entendendo que aqui é boca de Deus. Nos aproximar deste livro dizendo assim: Senhor, me transforma. Você precisa ter a experiência de se envergonhar diante da Bíblia. Nós precisamos. Para deixar que ela nos rasgue. Cada versículo que você lê, cada história que você ouve, cada estudo que você faz, precisa te envergonhar, precisa me envergonhar, precisa dizer assim: meu Deus, como eu estou longe, como eu preciso ser melhor, como eu preciso ser mais santo, como eu preciso ter mais fé, como eu preciso te buscar mais, porque eu nada sou. É essa postura que o Senhor quer de nós, nos aproximarmos da Bíblia, como dizia Calvino, não por vã especulação, mas por profundo senso de temor. O segundo passo, nós precisamos buscar sabedoria no lugar certo. Peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Aqueles cristãos que ouviram essa palavra entenderam claramente. Eles sabiam da urgência do bom testemunho. Eles sabiam que só iriam responder às provações com sabedoria, com testemunho. Eles sabiam que só com a sabedoria que vinha de Deus é que eles saberiam
responder da maneira certa. Quantas vezes você e eu sabemos o que devemos fazer, mas por faltar-nos sabedoria, nós respondemos de bate pronto, e nós perdemos toda a razão. Isso é muito comum na discussão entre marido e mulher. Normalmente o homem tem sempre a razão, mas ele sempre vai perder. Ele sempre perde a razão. Quem sabe ele perde porque é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes a gente perde a razão numa discussão pelo tom que a gente fala, pela palavra dita na hora errada, pela palavra errada que deveria ter sido dita na hora certa. E assim é em relação a todas as coisas lá fora. Só mesmo cheios do Espírito Santo de Deus é que a gente vai saber a resposta certa a dar. Estejam prontos a responder a todo aquele que pedir esperança, pedir a razão da esperança que há em vós, dizia o apóstolo Pedro. Prontos. Mas essa prontidão de espírito, como eu já falei, não é uma mera disciplina humana, é disciplina espiritual, é o Espírito Santo de Deus dando aquele freio na nossa boca, domínio próprio, ou a ousadia quando se faz necessário. A palavra certa, diz Provérbio, é como freio e espora. Tem hora certa de puxar, de frear, mas tem hora certa de fazer o cavalo andar. Quem vai nos dar esse entendimento de responder uma provocação, de responder um desafio, de nos portarmos da maneira certa na hora certa? O Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar o freio certo na hora certa, mas a ousadia certa na hora certa. E aí nós precisamos buscar no lugar certo. O lugar certo é isso, é a palavra de Deus. Quando você e eu tivemos o nosso encontro pessoal e genuíno com Cristo, o novo nascimento, o Senhor nos tira da escravidão e nos dá liberdade. Só que nós precisamos saber fazer uso certo dessa liberdade, para que ela não se torne tropeço para nós e não se torne tropeço para o nosso irmão. E quem vai nos dar a medida certa, o time certo, é o Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia e peça que o Espírito Santo de Deus se mova no seu coração. Leia a Bíblia e peça que o Espírito Santo de Deus constranja o seu coração. Busque o enchimento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos buscar o enchimento com o Espírito Santo. Você já nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo no dia que você nasceu de novo. A Bíblia ensina isso, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo nós precisamos nos encher do Espírito, porque o contrário é apagar o Espírito em nós, é entristecer o Espírito, como o apóstolo Paulo diz. Mas por fim, o terceiro passo, quando você estiver buscando essa sabedoria, creia que receberá essa sabedoria. Tiago diz: peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Meus irmãos, aqui é o fechamento. A Bíblia diz que nós precisamos buscar essa sabedoria, buscar com humildade, buscar no lugar certo, mas buscar com fé. Fé é fé. Buscar sem duvidar, buscar com interesse de coração. O homem de ânimo dobre, o homem de alma dividida, é o que
Pede, mas não crê naquilo que está pedindo. E ele é comparado a um barco sem âncora. Qualquer vento joga ele de um lado para outro. Sejam os ventos de doutrina. Quanta gente a gente conhece que esteve conosco, começou a caminhar bem conosco, mas porque não tinha âncora, era agitado de um lado para o outro e foi levado por qualquer vento. Mas também há aqueles que não têm âncora emocional. Qualquer situação o desestabiliza, o tira do controle. E também manifesta a falta de sabedoria. Por isso Tiago diz: peça com fé, peça com interesse, peça crendo. Deus vai dar, Ele nada lhes impropera. O Senhor tem da sua sabedoria um estoque infindável. Quem sabe a gente vive anos no Evangelho e não amadurece na fé, não cresce no conhecimento e na vida de fé, porque a gente tem um estoque ali, mas não vai buscar por um excesso de pudor, um excesso de pudor. Não, a Bíblia ensina que a gente tem que ser insistente, persistente. Busque com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. O Senhor dará de forma generosa a sua sabedoria àqueles que buscam com fé. Peça e Deus vai dar. Você diz assim: meu Deus, eu queria tanto amadurecer na fé, eu queria tanto aprender a falar da fé que eu professo, eu queria tanto ter domínio próprio para não cair nas provocações na minha família, no meu trabalho, cair nas provocações agora, né, nas redes sociais, não estar me envolvendo em confusão nas redes sociais. Eu queria tanto ter sabedoria para não me envolver em confusão na igreja, com um irmãozinho que é tolo. Coloque-se diante de Deus, busque na fonte certa, busque com humildade e busque com fé. Ponha o seu coração, e a Bíblia diz: Deus dará, Deus vai dar. É certo que sabedoria só é provada quando a gente vive a situação. Então se prepare, porque você só vai ver se está evoluindo e amadurecendo na sabedoria quando as situações forem sendo expostas diante de você. Mas creia, não tenha medo da luta, porque Deus diz que vai dar generosamente. Creia que na hora certa o Senhor te fará agir com sabedoria, te fará agir segundo a palavra dele, porque o Espírito Santo de Deus é quem te molda e quem me molda. Que nós busquemos então essa sabedoria de todo o nosso coração, com toda a humildade, na fonte correta e com fé verdadeira e genuína. E aí Deus nos dará vitória diante de todas as pressões, de todas as tentações, de todas as lutas. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, ao passo que pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esta sabedoria. Gera em nossos corações desejo pela Tua palavra, amor, não apenas por conhecê-la do ponto de vista intelectual, mas conhecê-la do ponto de vista relacional, nos relacionando com a palavra, nos relacionando com Jesus, permitindo que o Espírito Santo aplique tudo aos nossos corações, se mova dentro de nós, forge o nosso caráter à imagem de Cristo. Sem esta sabedoria nada somos. Por isso é que é com humildade que nós oramos. Mas pedimos, dá-nos o dom de fé, Pai, para pedir, crendo que receberemos. Em nome de Cristo Jesus. Seja o Senhor favorável a nós. E dá-nos, ó Deus, um restante de noite na presença do Senhor, guardando-nos até o nosso lar. Dá-nos uma semana de graça,
de vitória diante das nossas lutas. Visita os teus filhos com graça e com poder, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre toda a família do Senhor, hoje e sempre.